Olá, pastores, irmãos, líderes e amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo entre agora no seu coração. Na primeira mensagem que demos do quadro Mantenha o Foco, nós falamos sobre os 4 pilares do Ministério Céu. O primeiro pilar, Tabernáculo de Davi. O segundo pilar, Célula. Terceiro pilar, Curso de Formação de Ministérios. Quarto e último pilar, Discipulado 1 a 1. Vamos então hoje estudar sobre o primeiro pilar, Tabernáculo de Davi. É claro que a nossa igreja tem o nome de fantasia de Comunidade de Evangelização e Oração. Então ela tem razão de sobra e tem obrigação de viver uma comunidade, viver sempre unido em comunhão com os irmãos. Tem motivo de sobra para praticar a evangelização. Tudo que nós fazemos na nossa igreja é visando evangelização. E tem o dever, diante de Deus, de toda a sociedade, de orar, de uma intensa oração. Então o Ministério Céu adotou esse pilar como o primeiro pilar, que é o Tabernáculo de Davi, que fala de oração e de adoração a Deus. Sabemos que o rei Davi instituiu 24 turnos, 24 sacerdotes, sempre usando o número 24, para instituir pessoas para cuidar da igreja, adorar a Deus, proporcionar assim a verdadeira adoração na casa de Deus. E a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 15 ao 18, o seguinte: E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Como a Céu precisa orar e se ater fortemente na oração, nós temos como um pilar principal o nosso tabernáculo de Davi, o local onde oramos. Mas pastor, não pode orar em todo lugar, em casa, em qualquer lugar? É claro que a Bíblia não vai proibir oração, a gente faz em qualquer lugar e pode adorar a Deus em qualquer lugar, porque a palavra de Deus diz em João 4, o 23 e 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Em qualquer lugar pode-se adorar a Deus. Em casa nós temos a obrigação de orar ao levantar, orar para o café, orar para o almoço, orar à tarde quando tomar outro café, orar para o jantar e orar para deitar. Essas orações podemos fazer em casa, podemos fazer nas praças, fazer onde o povo de Deus reunir, podemos fazer orações. Mas nós queremos falar de uma oração específica, uma vida de oração que também combina com o primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Tem condições de uma pessoa ficar orando sem cessar o tempo inteiro, dormir de qualquer forma? Como que se ora sem cessar então? Envolvendo o corpo de Cristo, que é a igreja. Uma hora é eu que estou no tabernáculo orando, outra hora é meu filho, outra hora é minha esposa, outra hora é outro irmão, outro pastor, o diácono, o presbítero, a irmã, o novato que chega, sempre estando no tabernáculo e vai orar. Aí sim tem oração sem cessar. O corpo de Cristo, a igreja, está praticando a oração sem cessar. E um dia, Deus falou através do profeta Ezequiel o seguinte, capítulo 22, versículo 30, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Irmão e amigo, Deus está sempre buscando um homem ou uma mulher para adorá-lo, para orar a Ele, para consagrar sua vida e praticar a verdadeira adoração. Interessante,
Deus não precisa de adoração, mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Observe que João 4:23 diz: procura verdadeiros adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores. Então Deus não precisa da minha adoração nem da sua adoração, mas Ele procura verdadeiros adoradores. E você é um verdadeiro adorador? Eu sou um verdadeiro adorador. Por isso que a Céu tem o tabernáculo de Davi, inspirando e inspirado também no tabernáculo de Davi, instituiu de oração 24 horas e adoração a Deus. Porque Davi sabia que o segredo das vitórias dele e o segredo das vitórias de Salomão, seu filho, seria verdadeira adoração e oração na casa de Deus. Então o tabernáculo de Davi é para nós orarmos e adorarmos a Deus. Você fala assim: pastor, mas então eu volto a pensar, eu não posso fazer isso na minha casa ao invés de fazer na igreja? Eu já disse, já expliquei o porquê. Agora, em 2 Crônicas, a palavra de Deus, capítulo 7, e a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante. Todo mundo conhece 2 Crônicas 7:14. Esse todo mundo conhece de cor. Até vou ler para você se lembrar que todos conhecem. Mas eu quero ler o 12 e eu quero ler depois o 15, que nós lemos sempre o 14. Todo mundo faz campanha e fala do 2 Crônicas 7:14, e eu vou ler para você se lembrar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Todos conhecem e procuram praticar este versículo. Mas o versículo 12 está falando de orar onde? Que aqui falou de orar, de buscar, mas não falou onde. O versículo 12 diz o seguinte: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E ele diz ainda no versículo 15: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. De qual lugar que Deus está falando para Salomão? Salomão acabara de inaugurar o templo, a casa de Deus, lá onde estava o tabernáculo e onde estava colocado ali a arca do tesouro. E Deus então disse para Salomão: eu estarei atento, os meus ouvidos estarão abertos, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos também atentos à oração que subir e sair deste lugar. De onde? Da casa de Deus, da igreja de Deus. Deus nos ouve em qualquer lugar, mas o lugar mais adequado para se orar, para buscar a Deus, é lá na igreja. E muitas igrejas, as demais denominações, têm as suas formas de oração e adoração a Deus. Mas a Céu tem essa forma que nós usamos, que é o tabernáculo de Davi. Agora, pastor, o que é o tabernáculo de Davi e como funciona? Então eu vou te falar o que é o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, nós temos lá uma sala quando a igreja, o templo é pequeno. E podemos ter duas salas quando o templo, a igreja é maior. É o caso da nossa matriz Baipendi, que tem 2 salas. Lá em Brasília, acabamos de inaugurar a igreja, mas lá também tem 2 salas. E outras igrejas certamente vão colocar 2 salas. E algumas têm uma sala. O importante é que interceda, faça a intercessão e adore ao Senhor. Vamos falar então no lugar que tem 2 salas, como Baipendi, como Brasília e algumas outras igrejas. Onde tiver 2 salas, você pode fazer uma sala para intercessão, oração a Deus. E a outra sala fica somente para adoração. Porque aí 2 grupos diferentes podem estar fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo, sem um prejudicar o outro. No caso, igual São Lourenço e algumas outras cidades, aqui onde eu moro, São Lourenço, onde eu vou no tabernáculo também, aqui nós temos, por enquanto, uma sala só. E onde tem uma sala, não tem problema. Você coloca lá um CD Play, vai colocar os CDs de adoração ali para rodar, e você pode escolher de 2 maneiras. Ou você vai intercedendo e deixa tocando um CD de adoração, de vez em quando você pode até parar e adorar a Deus, ou você escolhe a metade para adoração, a metade para oração, intercessão, é claro. Ou então você pode fazer um dia que você vai, você faz só adoração. O outro dia você faz só intercessão, que é oração.
vamos falar então como que deve dividir então esses períodos. Porque lá no tabernáculo nós usamos no Ministério Céu 1 hora para oração e também é 1 hora para adoração. Mas por que tem que ser 1 hora, pastor? Não pode ser mais, não pode ser menos? Não tem problema nenhum, ninguém vai ser preso, vai ser castigado se for menos ou for mais. O Ministério Céu adotou 1 hora, até baseado em Mateus 26 e versículo 40, parte B, quando Jesus Cristo disse: então, nem 1 hora pudeste velar comigo. Tá certo que Jesus fez a oração de 1 hora, quando estava no jardim de Getsemane, no final do seu ministério, quando ele estava para ir para a cruz. Ele não fez aquilo toda semana como nós estamos fazendo. Mas Jesus orava muito mais que nós. Quase todos os dias Jesus ia para o monte para orar, para buscar Deus. E a gente vê certa dificuldade de fazer isso hoje com a igreja, envolvendo a todos. Então nós queremos pelo menos 1 hora por semana. E quando nós tivermos um número razoável e grande de pessoas na igreja, nós temos condição de colocar oração e adoração 24 horas por dia, como Davi fazia. Oração, adoração 24 horas por dia, ininterrupta. E tem muitos ministérios no Brasil e fora do Brasil que fazem isso. Todos sabem da grande igreja do David Yong-Shu, lá na Coreia do Sul, que ele faz isso. E lá ele ganhou a nação toda por causa de oração e adoração a Deus 24 horas por dia. Enquanto o Ministério Céu ainda é um pouco pequeno e não conseguimos fazer as 24 horas de oração com intercessão, é claro, e também de adoração às 24 horas do dia, nós fazemos o período que podemos. E agora que eu conclamo os pastores, os irmãos, de um modo geral na igreja, todos, os líderes, todos, para nós entrarmos com tudo no tabernáculo de Davi. Eu mostrei um desenho de uma casa, e agora certamente você está olhando nessa casa e vendo que ela tem 4 pilares. Ela tem 4 bases que estão fincadas na rocha que é Jesus Cristo e a casa por cima. E o primeiro pilar que sustenta a casa no Ministério Céu, para você entender bem, é o tabernáculo de Davi. Se você fizer as outras 3 coisas, os outros 3 pilares que eu vou falar nos meses seguintes, nos meses sequentes, e se você não fizer o tabernáculo de Davi, a sua casa vai estar desta forma. Uma casa caída ou caindo, não vai estar correto. Para você praticar a visão do Ministério Céu, na oração, na adoração, você precisa frequentar, ser participante ativo do tabernáculo de Davi. Então, pastor, me explica como que eu faço no tabernáculo de Davi. Os primeiros 15 minutos, você pode orar para coisas individuais. Você peça tudo que for, faça as petições mediante as suas necessidades pessoais, familiares, sobre emprego, estudo, tudo que você precisar que for seu, da sua família, que for pessoal, você faz nos primeiros 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Esta oração é muito bom que você faça de joelhos dobrados. Após esse período de 15 minutos, e eu confesso que quando eu vou no tabernáculo, eu sempre faço meia hora de joelho, porque eu tenho tanto assunto para falar da minha vida pessoal, do meu pastorado como presidente, tantas pessoas que eu preciso pedir, conversar, então eu faço até meia hora, às vezes, mas 15 minutos é suficiente para você fazer. Depois de 30 a 40 minutos, você vai fazer uma oração de concordância. Por isso que é bom você no tabernáculo fazer um turno. Pode fazer um turno e pode fazer individualmente. Depende da cidade. Baipendidos fazem com turno. Lá em Brasília também com turno. Aqui em São Lourenço já faz individualmente. Depende da cidade, o trabalho e como funciona a cidade e os membros da igreja. Mas se você tiver mais de uma pessoa, tiver em 2 em diante, você pode fazer oração de intercessão. Os objetivos que são pregados lá, cada pastor de cada cidade, ele coloca de 1 até 10, 12 objetivos, numerados, 1, 2, 3, vai colocando lá, oração por paz de Jerusalém, oração pela caixinha de oração, oração por isso, por aquilo. Cada cidade vai colocar necessidades locais, e às vezes até necessidades do ministério todo. E, por exemplo, se eu estou lá com 2 ou 3, eu oro por um assunto,
o outro ora pelo segundo assunto, o outro ora pelo terceiro, volta em mim pelo quarto, pelo quinto, assim sucessivamente, até terminar a oração de concordância. Quando um ora, os outros dois vão concordando e dizem amém no final, concordando com a minha oração. Isso eu faço da mesma forma. E se tiver, pastor, mas se tiver 12 pessoas, não deve ter mais de 12 lá no tabernáculo, porque fica um pouco carregado o número de pessoas. Mas se tiver 12, como podemos fazer? Pode distribuir a mesma lista de oração em várias partes do tabernáculo e ora de 2, 3 ou de 2, 3 num canto, no outro canto, a mesma oração. Não vai atrapalhar ninguém, nós temos feito isso, não tem atrapalhado. E se eu estiver sozinho, você vai orar, só não vai ter concordância, mas você ora por todos aqueles objetivos. Você sabe que com você ali estão Pai, Filho e Espírito Santo. Então você nunca estará sozinho. Você pode orar. E é claro, não tem um outro ser humano, um outro irmão para estar concordando, mas Deus sabe por que não tem e das dificuldades e limitações das pessoas. Desses 30, 40 minutos, somado aos 10 ou 15, já deu mais ou menos em torno de 45 para 50 minutos. Os minutos restantes, você vai interceder uns pelos outros, se tiver mais de um. Se você estiver sozinho, você pode orar por algum outro motivo que não está relacionado ali e que o Espírito Santo te traz à mente, à memória. Você pode fazer essas orações. Ou então, se a oração para a caixinha de pedido, que sempre tem em todo o tabernáculo, não está relacionada nos objetivos, você vai orar por essa caixinha, onde tem muitos pedidos de pessoas que nem crentes às vezes são, que deixaram ali. Como aqui em São Lourenço, que tem o culto pela internet, culto ao vivo, as pessoas pedem oração e o Samuel, junto com as demais pessoas, colocam lá os pedidos e nós podemos orar nesses minutos finais também. Se tiver outras pessoas, você vai interceder um pelo outro para que não haja retaliação do inimigo contra os familiares dele e ele próprio. Você tem que fazer isso. Isso você cumpriu 1 hora de oração e o desafio de Jesus. Nem 1 hora pudeste velar comigo, está funcionando nitidamente. Vamos então para a adoração. Na adoração, você vai ficar na mesma sala, no caso da cidade que tem uma sala só, ou no caso da cidade que tem 2 salas, vai entrar na outra sala, que é só de adoração, vai colocar, lá tem vários CDs, todos os pastores já deixam vários CDs só de adoração, não pode ser CD com outras músicas, tem que ser música de verdadeira adoração. E você vai colocar a música para rodar, você faz uma oração introdutória, uma oração preparando seu coração, ou quem estiver com você, que às vezes tem mais de uma pessoa, uma oração pedindo a unção de Deus para todos que estão presentes, desligando as pessoas do mundo lá fora e ligando você ali dentro, para você entrar em sintonia com Deus, porque Deus é tudo que Deus quer, é você sintonizado com Ele, e depois você não vai pedir nada para você e nada para ninguém. Você vai só adorar. Só adorar. Você vai louvar a Deus, dizer palavras de adoração. Você vai dirigir louvores, acompanhando o CD de adoração, cantando aquelas músicas, adorando a Deus, dizendo palavras. Eu te adoro, Papai do céu. Eu te amo muito. O Senhor é tudo para mim. Tudo que o Espírito Santo trouxer no seu coração, você vai dirigir a Deus. Ah, pastor, mas Deus já sabe que eu amo Ele, que eu adoro. Mas Deus quer ouvir isso dos seus lábios. Realmente Deus sabe tudo que se passa na nossa vida. Mas Deus se agrada, fica feliz e envia a unção dEle e desce a presença dEle sobre nós quando nós dizemos essas palavras de adoração e de louvor e de cântico. Por isso, quando o nosso lábio se enche de cântico, o nosso lábio se enche de louvores, Deus se alegra e Deus manda uma unção poderosa sobre nós. E aí vem o verdadeiro avivamento no meu coração, o verdadeiro avivamento na sua igreja local, o verdadeiro avivamento no Ministério Céu, o verdadeiro avivamento na igreja mundial, na igreja universal do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos também ali em adoração e oração nesse sentido. Você pode também programar um jejum de 6 horas, terminando o seu jejum ali no Tabernáculo de Davi, ou iniciando após o Tabernáculo de Davi, ou você fazer o jejum num outro dia da semana. Você pode ficar à vontade, mas você não pode ficar sem o Tabernáculo de Davi. O primeiro pilar da visão do Ministério Céu é Tabernáculo de Davi.
e disso nós não queremos abrir mão. E nós precisamos que você pratique conosco. Pastores do Ministério Céu, pratique isso. Coloque isso na sua igreja e você vai ver a sua igreja sobressair. Você vai ver a sua célula ser multiplicada. Você vai ver o curso de formação de ministério ser abençoado. Você vai ver o discipulado 1 a 1 ser frutífero, ser abençoado e ter resultado. Agora, caso você relute com o tabernáculo dizendo, mas eu não tenho local adequado. Meu irmão, pelo amor de Deus, qualquer salinha que você tiver, você pode arrumar, separa aquela sala para o tabernáculo de Davi, para a intercessão, para a adoração a Deus. Separe um cantinho, separe um tabernáculo, onde o povo vai ter liberdade de adorar e de orar e interceder a Deus. Só aqui em São Lourenço eu posso contar quantas bênçãos, quantas curas nós já recebemos aqui no tabernáculo. Em Carmo de Minas são inúmeros, em Baipendi nem se fala. Toda a nossa igreja, os pastores têm inúmeros testemunhos, além da mudança do nosso avivamento, do nosso crescimento, desenvolvimento espiritual, de muitas curas e muitos milagres acontecido através da intercessão e da adoração a Deus no tabernáculo de Davi. Até pessoas que nem crentes são, da nossa cidade, sabem disso, e alguns até buscam e procuram lá, se a gente não pode orar com ele no tabernáculo de Davi. É claro que o tabernáculo é para nós que já estamos na igreja, mas tem pessoas que não são crentes, não são cristãs, mas que sabem que Deus resolve tudo, e através da oração no tabernáculo vem a bênção de Deus. Tem pessoas que nos procuram e dão testemunho que realmente, quando se coloca um objetivo lá e um pedido do tabernáculo de Davi, e nós oramos de coração, mas com insistência e com temor e reverência a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, a resposta vem do céu. O Senhor envia o seu anjo, rompe todas as barreiras e nós somos ricamente abençoados. A glória do Senhor brilha na sua vida. Pratique o tabernáculo de Davi e você vai ver a mudança na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, no Ministério Céu e em toda a sua cidade e quem sabe até no mundo. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. Oremos então. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, após essa mensagem sobre o tabernáculo de Davi, eu faço um pedido a Deus Eterno Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, através do seu Espírito, convença meus irmãos, os pastores, os líderes, os amigos, em que eles precisam realmente estar no tabernáculo de Davi, orando, intercedendo, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, adorando o seu nome. Senhor, o Senhor não precisa e não busca adoração, mas o Senhor quer e busca verdadeiros adoradores. E lá no tabernáculo de Davi estaremos nos identificando, Senhor, como verdadeiros adoradores. Coloque, Espírito Santo, no coração de cada um o desejo ardente de uma vez por semana, por 1 hora, estar lá no tabernáculo de Davi, em sintonia perfeita e total com o Senhor, adorando o seu nome, intercedendo em favor da igreja, a favor da cidade, das almas. É tudo que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o mês que vem, com uma outra mensagem, para a glória de Deus, seu enriquecimento e o nosso crescimento espiritual.